Você conhece o Lula? Eu conheço. Conhece. Qual é o seu nome? Meu nome é Vera. Vera. Qual é a pergunta que você quer fazer para o Lula? Eu queria saber o que ele vai fazer por nós, os aposentados e os pensionistas. Isso que eu queria saber. Que Tá na bom. minha idade é o que me interessa. Tá legal. Pode responder, Lula. Minha querida, eu primeiro quero te agradecer pela oportunidade de dar essa resposta, porque essa pergunta é muito interessante. Nós temos no Brasil aproximadamente 12 milhões de aposentados e pensionistas. E normalmente, tanto a pessoa que vira pensionista como o aposentado, depois de tantos e tantos anos de trabalhar, na verdade são quase jogados na lata do lixo. Nós entramos com um projeto, companheira Vera, e vamos ver se batalhamos para esse projeto ser aprovado ainda este ano, para que o aposentado possa viver no Brasil como vive na Europa. Não tem coisa mais linda, Silvio? Você conhece bem, Silvio, na Europa você encontra aquelas caravanas, você encontra ônibus cheios de aposentados, companheiros e companheiras com 70 anos, 80 anos, da Suécia indo para a França, da França para a Itália, da Itália para a Alemanha. Aqui no Brasil, coitado do aposentado, quando se aposenta, ao invés de poder viajar para o interior, ele não consegue nem pegar um ônibus porque o dinheiro não dá. Por isso, nós precisamos recuperar a dignidade que o aposentado brasileiro precisa ter e já teve um dia neste país. Condessa. O absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. Você sabe qual é a dificuldade que nós estamos vivendo no Brasil hoje? É de cumprir isto aqui. Você sabe que outro dia eu pensei em me transformar o homem do livrinho. Andar com a Constituição embaixo do braço dizendo: estão me chamando de revolucionário, de que eu quero luta armada, pois está aqui minha arma. Eu quero que seja cumprido o salário mínimo que está contido aqui. Eu quero que seja cumprida a seguridade social que está contida aqui. Eu quero que se pague aos aposentados o que está contido aqui. Eu quero que se pague às pensionistas o que está contido aqui. Eu quero que haja um respeito à democracia que está contido aqui. Porque não basta contar no papel nesse país. No país. Meu nome é Denise Tiepolo, eu sou comerciante e sou de Curitiba, Paraná. Denise? Minha pergunta é sobre previdência. Hoje em dia não tenho carteira assinada e pago a previdência como autônoma. Como posso ter a garantia de que no futuro, quando chegar o momento de me aposentar, vou receber um salário digno, se pelo que dizem, as perspectivas futuras são de que a Previdência pode entrar em colapso? Como posso acreditar que na terceira idade vou me aposentar sem ter que andar de lá para cá, dignamente, enfrentando tanta burocracia? Um minuto, candidato. Denise, você sempre se aposentará de acordo com o salário que você pagou. Se você contribuiu sobre 10 salários, 5 é 5 salários, 3 você vai receber sobre 3. Veja, nós tentamos resolver o problema dos contribuintes autônomos, mandando para o Congresso Nacional uma lei chamada para empresa, e depois mandamos a lei geral da micro e pequena empresa, que era para a gente poder dar a legalidade em todas as pessoas que vivem pelo Brasil afora trabalhando de uma forma ou de outra e que não tem nenhum sistema de seguridade social. A Previdência Social brasileira é uma previdência social que, apesar de todas as críticas, apesar do déficit, é uma previdência que tem uma cobertura extraordinária. Ela tem uma cobertura tão grande que na Constituição de 1988 nós incluímos 6 milhões de trabalhadores rurais na época que não contribuíam e que nós entendíamos que era necessário garantir para eles essa aposentadoria. Hoje nós temos um déficit na Previdência que ele vai ser corrigido quando nós fizermos duas coisas. Primeiro, a economia crescer e gerar empregos e tiver mais contribuintes. Segundo, quando a gente fizer o que estamos fazendo agora, o censo da Previdência, modernizando a Previdência, para que a gente possa acabar com as fraudes na Previdência e ter recurso para pagar aqueles que pagam. Candidato. Agora o candidato. Olha, Denise, eu vejo, a minha proposta é o quê? Diminuir os encargos sobre a folha de salários. Aliás, eu fui relator da Lei de Benefício da Previdência no Congresso como deputado. Depois fui relator na lei para a área rural e nós temos essa experiência. Um pequeno sitiante
se ele contratar um empregado, 2, 3, 4 ou 5, e registrar os 5 e der aumento para os 5, ele não paga um centavo. Ele paga na venda do produto. Então eu pretendo fazer uma escada e reduzindo os encargos sobre a folha para poder estimular mais emprego e proteger o trabalhador. Mais da metade dos trabalhadores na informalidade. E queria perguntar para o candidato Lula por que ele deu 9 bilhões para os aposentados de uma empresa estatal para o fundo de pensão e negou o veto para os aposentados do INSS que ganham apenas, em média, 2 salários mínimos. Um minuto, candidato. Coragem de perguntar e dizer que a estatal era a Petrobras, que tem um fundo chamado Petros, e que os trabalhadores da Petrobras negociaram com a Petrobras e fizeram um acordo de 20 anos para cobrir a deficiência que tinha no fundo Petros. Um acordo entre a Petrobras e os trabalhadores da própria Petrobras. Mas eu queria voltar à questão da Previdência Social, porque a Previdência Social no Brasil, houve um tempo em que ela teve muito dinheiro. A Transamazônica foi construída com um pouco do dinheiro da Previdência Social. A ponte Rio-Niterói foi construída um pouco com o dinheiro da Previdência Social. Brasília foi construída um pouco com o dinheiro da Previdência Social. Por quê? Porque você tinha um número de contribuintes e tinha menos beneficiários. Na medida que as pessoas começam a ficar velhas, começam a se aposentar, obviamente que diminui a quantidade de dinheiro e aumenta a quantidade de pessoas que vão receber benefício. Então o que nós precisamos, na verdade, e eu me proponho a isso, porque criamos o Fórum Nacional do Trabalho, é chamar os aposentados e os trabalhadores para resolver o problema. Candidato Alckmin, por favor. O presidente Lula disse que a desistência do governador de Minas, Aécio Neves, em concorrer à presidência foi uma decisão tomada mais para o PSDB do que para o jogo eleitoral. No café da manhã com os jornalistas, o presidente também falou sobre economia. Para ele, reajustar os benefícios dos aposentados de acordo com o salário mínimo não é viável. Nós repusemos aos aposentados brasileiros aquilo que foi a inflação. Em segundo lugar, os que ganham o salário mínimo tiveram aumentos substanciais. Cada vez que a gente aumenta o salário mínimo do jeito que estamos aumentando, significa a gente colocar 20 bilhões de reais a mais na economia por ano. Agora, eu tenho uma coisa que é da minha seriedade e do meu comportamento. Veja, o dinheiro da Previdência é um dinheiro dos aposentados, não é um dinheiro meu. Sabe? O ideal seria que a gente pudesse dar tudo que as pessoas pedem a todo momento. Veja, todo mundo sabe que a Previdência tem um limite. A Previdência tem uma arrecadação. A gente não pode pagar o que a gente